eu não sou aluna da base missionária, porque eu estou bem longe da base. Sim. Não fiz ainda o curso da base missionária, porque só tem um ano, né, que abriu as turmas, mas a gente acompanha de muito perto o trabalho que é feito lá. Mas eu já estudei bastante sobre missões, né? Nós fazemos, eu e meu esposo, a gente tenta se inteirar bastante. Nós fizemos o curso do Perspectiva de Missões, e eu, com certeza, hoje, né? É claro que há anos atrás eu não pensava assim, eu falava, não, é saber de Jesus, já pode ir pregar, não é? Já pode sair falando que você sabe. É claro que nós, como cristãos, a partir do momento que a gente aceita o evangelho na nossa vida, a partir do momento que a gente crê em Cristo, a gente já pode falar para as outras pessoas a novidade que nós recebemos. Mas para ir em missões, para ir, não é, para um outro país, eu não aconselho ninguém a sair sem uma formação. Né, sem ir para uma base missionária, sem ter pelo menos o básico, talvez nem ir para uma base missionária, mas ter os fundamentos da fé muito alicerçados, né, na pessoa de Jesus. Você ter um encontro real com Cristo, ser um novo nascido em Cristo. A gente pode até pensar assim, mas um que não nasceu de novo não vai querer ir para a missão. Existe muitos que vêm, sim, não é? E arriscam vir, sim, sem ter aquela experiência da água e do Espírito, né? Como diz lá Jesus a Nicodemos. E isso é muito importante ficar bem ressaltado. Você tem que ter muita certeza daquilo que você acredita, da sua fé. Porque, principalmente, países da Europa, eu não sei como é que é fora, porque eu nunca fui para fora da Europa e do Brasil, mas principalmente na Europa, que eles tentam minar a sua fé. Tudo vai tentar minar a fé. Outra coisa que é muito importante também, para além de você ter os seus fundamentos muito bem firmados em Jesus, é que você observe bem o país que você vai por causa da língua. Nós aqui em Portugal não tivemos muita dificuldade, embora a cultura não seja igual. Nós também enfrentamos aqui problemas culturais com os portugueses, mas na verdade, o maior problema que eu acho que um imigrante, um missionário enfrenta quando ele chega num campo missionário é a barreira linguística. Então, se você puder estudar línguas, a língua para o país que você vai é imprescindível. Então, estuda, se prepara, assista testemunhos de outros missionários que estão. Nós temos aí esse canal, né, de missão na Europa, que tem aí vários testemunhos de pessoas que estão em vários países. Procura pesquisar, procura saber, procura se inteirar e, principalmente, estudar o campo onde você vai atuar. Né? Eu sei, por testemunhos de nossos pastores mesmo, a maior barreira que o nosso pastor da Espanha enfrentou foi chegar na Espanha e não falar o espanhol, porque o povo espanhol, ele quer que a gente fale a língua dele. Né? A irmã Isabel, que está lá na Espanha, pode dizer um pouquinho a respeito disso. Então, na maioria dos países é assim, as pessoas se sentem amadas quando você aprende a língua do país deles, né? E a Misa pode dizer isso, né? Aprendeu lá aquele idioma difícil, né, Misa? Não, esse você falou agora que eu me lembrei, esse fim de semana foi feriado, né, aqui na Finlândia, e aí a gente foi para uma casa de alguns irmãos em Cristo, eu não tinha muita amizade com eles, mas não era em português que a gente ia conversar, a gente conversou em finlandês o tempo todo, né? Você tem que ter capacidade, realmente, buscar isso. Quer dizer que é fácil, Sônia? Não é. Infelizmente, a gente vem de uma formação brasileira que os idiomas não são tão bem ensinados nas escolas. A maioria da população estuda em escola pública no Brasil e a gente não tem realmente essa força no aprendizado dos idiomas, mas isso não é desculpa mais, porque hoje a facilidade é muito maior do que quando eu era adolescente, de quando eu era jovem. Hoje você encontra cursos gratuitos na internet, você encontra cursos acessíveis. Aqui mesmo, o canal Aliança Missões na Europa, fazendo o marketing aqui. Aqui no canal Aliança Missões na Europa, existem cursos de idiomas, dos mais diferentes idiomas, que você pode aprender antes de você sair de sua casa. Isso facilita tanto a vida, né? E como você está sendo chamado para comunicar quem é Jesus? Como você vai chegar no país se você não fala nada do idioma? Como você vai comunicar quem é Jesus? Como você vai discipular alguém se você não tem um vocabulário pelo menos básico? E olha, eu vou ser muito sincera, Sônia, para discipular não basta só o vocabulário básico. Você tem que ser mais ainda profundo e intencional no idioma local. Tá?
Então, você está certíssima, Sônia. É isso mesmo. E como eu disse, não é? Primeiramente, se fundamentar muito bem na sua fé, não é? Ter os princípios elementares da fé cristã muito, muito fortes em você, e depois aprender a língua do país que você vai. Não é? Isso eu acho que é o principal que você tem que se preocupar. E depois, claro, você ter uma vida de oração, porque é Deus que abre as portas, né? Não somos nós. Não é? Então, eu penso que se você quer ir em missões, se você tem o desejo de ir em missões, não espera ser enviado, começa já, começa agora. O missionário, que ele é missionário dentro dele, que o Senhor já fez essa chama arder dentro dele, ele é missionário onde ele está. Ele não espera ser enviado para ser um missionário, ele é um missionário onde ele está, ele fala de Jesus onde ele está, ele ora, ele busca na palavra de Deus conhecimento. Então, assim, nunca espere ser enviado para um outro país para começar. Não, agora eu vou começar aqui a orar mais, agora eu vou começar aqui a estudar mais a Bíblia. Não, comece hoje. Se prepare hoje, para que quando o Senhor chamar, você esteja preparado. Embora, claro, né, nós sempre nos sentimos, parece que nós nunca estamos preparados, mas a verdade é que a gente nunca pode deixar esperar ser chamado para começar a fazer as coisas, e sim começar hoje. E eu falo até uma outra coisa também, aquele que não consegue servir numa igreja local, aquele que não consegue dedicar ao trabalho na igreja local, ele dificilmente vai conseguir desenvolver um trabalho fora do seu país de origem, fora do lugar onde ele cresceu, aonde ele aprendeu. É difícil. Não digo que seja impossível, porque para nosso Deus não há nada impossível. Mas se você não consegue servir a sua igreja local, dificilmente você consegue servir fora. Porque a vida do missionário é uma vida de serviço, né? De servir ao próximo, de servir em primeiro lugar a Deus, ao reino, e depois também ao próximo. E por isso que você tem muita razão. Tem que servir já a partir de onde está. É isso mesmo. Agora, o Amin Smith Jr. está dizendo assim, ó, com relação ao idioma, como atrasa a obra quando não se fala o idioma? Verdade mesmo, não é verdade, Sônia? É isso aí. Com certeza. Precisa, é isso aí. Né? Com certeza. Porque não é só a língua, é língua e cultura, né? Você entender o contexto de vida daquele povo, para que você possa encontrar caminhos para chegar até o coração e apresentar Jesus. O que você acha mesmo? Não é isso que a gente tem que, como a Sônia aí está indicando para a gente? Sim, eu vou só completar aquilo que Isabel falou, né, Sônia, que tem uma frase que foi Lutero que disse, tá? Dizem que é Lutero que falou isso, tá? Então, vou repetir aqui, né? Dizem que nos cabe levar a palavra até o ouvido das pessoas, e o Espírito Santo leva até o coração. Então, a gente precisa levar a palavra até o ouvido das pessoas. As pessoas precisam ouvir da palavra no seu próprio idioma, na sua própria cultura, né? Semana passada, eu estava com um discípulo, a gente sentou preparando para o batismo, né? Ou foi um sofrimento, Sônia, mas conseguimos. Mas qual foi o sofrimento? As dificuldades do idioma. Tínhamos que ter o finlandês, o inglês e o idioma do país dele, que era um país asiático. E aí ele disse assim, ele olhou para a versão da Bíblia no idioma dele, natural, que era o ideal, né? Ele disse, não dá para entender nada que está dizendo aqui, porque a qualidade da tradução da Bíblia desse país não é tão boa. Aí ele disse, aqui no inglês eu consegui entender completamente, mas no meu idioma eu não consegui entender. Né? Mas ele tem um direito, né? Como é importante a gente ter Bíblias com traduções, né, fiéis, com traduções bem feitas, como é importante a gente ter esse cuidado também de apresentar a Cristo também culturalmente, no idioma que a pessoa seja capaz de entender. Né? Tem uma coisa que eu também quero reforçar, Isabel. Eu visitei Sônia, foi muito engraçado até. Né? Quando eu estava em Portugal, faz 2 meses, eu acho, estou perdendo a noção do tempo, uns 2 meses atrás, né? Eu falei com o esposo dela, recebi um convite de visitar a igreja, fui até lá, e aí quem foi me buscar, abre a porta do carro, Sônia. Aí eu disse, meu Deus, tudo é muito pequeno, né? E foi uma bênçãos de Deus, né, que Deus dá para o missionário do campo, é bênção. Isso, é bênção, e eu achei a igreja em Sintra uma igreja extremamente acolhedora, uma palavra muito boa, um louvor maravilhoso, né? E é tão interessante ver o Senhor usando pessoas diferentes em diferentes locais, sabe?
E realmente lá é um local estratégico, Sônia. E eu acho ali um local muito estratégico, uma comunidade muito carente da palavra de Deus, né? E tem uma coisa que eu vi também que eles estão fazendo, Isabel, eles fizeram mês passado, não sei se é a primeira vez que aconteceu, eles fizeram um culto em estilo africano. Eu achei maravilhoso. Eu vibrei da internet daqui. Eu achei maravilhoso. Conta para a gente como foi isso, Sônia, essa coisa do culto Legal. afro, por quê, qual a necessidade, já que vocês estão em Portugal. Fala para a gente. Amém. Então, com relação aos africanos, né, eu amo demais, né, o povo africano e sempre quis estar muito perto deles, assim. E eu cheguei e falei com um dos nossos pastores, eu falei, olha, porque nós já tínhamos feito, na verdade, há um tempo atrás, um culto temático, né? No nosso culto de domingo, a gente fez um culto temático. Hoje, essa era a grande novidade, né, Misa? Que hoje ele já não é um culto temático, ele é um culto que ocorre todo mês. Ele vai acontecer, foi o primeiro agora dia 28 já tem o segundo, que os próprios africanos eles vão cantar no idioma deles, no dialeto deles, e a gente traz também pastor africano para pregar para nós, não é? Para pregar para eles, na verdade. Não que a gente queira separar, na verdade, não é isso. Nós queremos estar no meio deles, nós queremos estar absorvendo aquilo que Deus derramou sobre a vida deles, que eles derramem sobre nós também, porque muitas vezes acaba que a igreja liderada por brasileiros, acaba que a maioria das pessoas que ministram, que estão mais envolvidas com a igreja, acaba sendo brasileiro. Né? E nós não queremos isso, nós temos ali, se vocês assistirem nossos cultos, nós temos ali portuguesas mesmo da terra, adorando a Deus no nosso ministério de louvor, tem portugueses, né? Tem jovens portugueses, graças a Deus nós temos um contingente de jovens muito grande, e no culto africano eu fico impactada, porque nós recebendo a palavra de Deus através de uma outra cultura, e nós abrimos então esse espaço, né? Os nossos pastores entenderam aqui que seria uma mais-valia para aproveitá-los, né? Porque eles têm muita coisa de Deus para nos dar, eles são muito abençoados, eles se entregam muito, eles são assim, como que eu posso dizer, não quero desfazer de nós brasileiros, que nós também, às vezes, somos muito intensos, né, nas coisas de Deus, mas eles parecem que são ainda mais intensos nas coisas de Deus, e nós estávamos perdendo a oportunidade de aproveitar eles. E depois tem outra coisa também, nós estamos dentro de uma comunidade africana, na verdade, aqui tem muitos africanos à nossa volta, nós precisávamos aproveitar essa oportunidade, porque uns vai trazendo outros, não é? E como eu disse lá no início, nós temos aqui observado que muitos africanos são muçulmanos, né? Muitos africanos, e nós estamos ali no meio de uma comunidade assim gigante. Então, nós precisava dar esse passo. Eu sei que nós temos ali muitos indianos, nós temos ali muitas outras culturas para alcançar, mas nós precisava dar um passo, e eu sei que quando nós damos um passo, o Senhor, ele abre. Amém. Então, eu creio que o Senhor vai abrir para novas culturas, não é? Então, esse foi o desejo que nasceu no nosso coração, de ter um espaço para que eles adorassem ao Senhor da forma deles, não é? E aí a igreja toda abraça, a igreja vai, os jovens vão, porque nós amamos o povo africano e nós queremos sim dar continuidade, todo mês ter, e eles aí a gente está fazendo, eu aproveitei aqui uma dica da Misa, né, e foi muito bom, nós fizemos convitinhos, nós colocamos cartazes em alguns lugares, né, a Misa falou, vocês têm que divulgar, se não divulgar, não vai saber, né? E é isso. E agora, Misa, nós até queremos fazer também, uma das nossas pastoras falou com as mulheres ali africanas que elas trouxessem pratos típicos da sua terra, né? E aí a Misa também tinha falado a respeito disso aqui para nós, e foi muito bom. Eu quero agradecer a Misa, porque, como eu falei para ela, parece que foi assim, Deus que enviou ela no momento, porque acaba que a gente vai fazendo e parece que não está havendo resultado, e ela disse, não, continua, faz isso, olha, faz mais isso que vai dar resultado. E é tão bom conversar com pessoas que trabalham para Cristo, que trabalham na missão, que têm um coração na missão, porque você vai acrescentando. A Misa acrescentou muito para mim quando ela esteve aqui, muito mesmo, e eu agradeço. E essa era a novidade, né, do culto africano todos os meses, onde nós vamos estar ali com eles, até
quando Deus nos permitir estar com eles, nós estaremos, depois Deus vai trazer outros, né, para estar ali com eles, mas o desejo é continuar, sim, e que esse grupo africano cresça muito, né? Que bom, não, Sônia, eu acho que é a oportunidade, né, Mirza, que é uma cultura colaborando com outra cultura. Isso para o reino, né? Então, nós todos, na realidade, existe uma única cultura que é o que nos une, que é a cultura do reino. Mas as manifestações, nós aqui, de povos e nações diferentes, faz com que, na colaboração, a cultura do reino prevaleça. Então, são tantos dons e talentos que são manifestados de forma diferente nas diferentes culturas, isso para nós é uma bênção. E eu tenho certeza que Deixa eu só falar mais uma coisa, Isabel, peço desculpa por interromper, mas eu queria dizer que, graças a Deus, o Senhor tem trazido, assim, de várias culturas, nós temos aqui também em Portugal, não sei, na Espanha parece que é também, porque na nossa igreja da Espanha, de Castellón, tem muitas pessoas da etnia cigana, e nós temos também algumas igrejas, nós temos, inclusive, uma das nossas igrejas, ela é pastoreada por um pastor de etnia cigana. Então, aqui, nós queremos envolver toda a gente, né? É o nosso desejo, envolver toda a gente. Então, como você falou, né? Todas as culturas adorando a um único Deus.